Olá, eu sou Miguel Nora, vivo em Nova Iorque e sou convidado esta semana do Dar Voz ao Adepto. Pergunta sacramental quase nestas edições do Dar Voz ao Adepto: como é que é apoiar a Académica à distância, neste caso em Nova Iorque? No meu caso, em Nova Iorque já não é a primeira vez, uma pessoa vai se habituando, mas claro que é um grande sofrimento. Já é um sofrimento grande estar no estádio e às vezes e não poder entrar em campo como queremos, para ajudar a nossa Briosa, mas estando longe, muitas vezes não tendo acesso sequer à transmissão televisiva, torna-se ainda mais difícil acompanhar a nossa Briosa, mas é uma coisa que faço com muito prazer, obviamente. Segundo sei, és uma pessoa muito viajada, já estiveste em vários países. Conta-nos um pouco como é que surge essa relação com a Académica, não só aqui em Coimbra, és natural de Coimbra, mas sobretudo fora do país, nos países onde já estiveste. Sim, sou de facto natural de Coimbra. Este bichinho da Académica foi-me incutido pela minha família, o meu pai, os meus tios e o meu avô. E desde pequenino sofro pela Académica, vou aos estádios, quando era estudante, e a primeira experiência lá fora foi em Itália. Na altura foi em 2002, 2013, ainda não tinha internet, por isso era por rádio ou por SMS, ou por rádio quando tinha internet, ou por SMS, o meu pai ligava, os meus amigos, e pronto, a partir daí foi difícil. Mas na segunda experiência já foi no Canadá. Era mais difícil por causa dos fusos horários, mas de qualquer maneira estava a estudar, podia compensar um bocadinho e podia ver a Académica, principalmente nos grandes jogos que havia, ou pelo menos os jogos que são transmitidos na televisão, nem sempre são os grandes jogos, podia seguir a Académica mais atentamente. Depois, mais tarde, fui trabalhar para a Holanda, tive um ano a trabalhar na Holanda. Mais uma vez, de trabalho era complicado às vezes gerir jogos segunda-feira, sexta-feira. Trabalho no mundo dos vinhos, portanto também tínhamos muitas apresentações durante o fim de semana, mas mesmo assim, claro que nunca deixei de seguir, e sempre que possível via ou na net ou através dos contactos com os amigos. Agora aqui em Nova Iorque, se calhar é a questão mais difícil, a altura mais difícil de seguir a Académica, porque, por exemplo, hoje temos um jogo às 3 da tarde. Vou tentar prolongar a minha hora de almoço, começar só a minha hora de almoço às 3 da tarde aqui, para ver a Académica. Vou compensar depois à noite, trabalhando mais. Claro que o trabalho tem de estar cumprido, mas durante aquelas 2 horas de jogo é quase impossível para mim não ver o jogo, se puder, ou pelo menos não ouvir o relato na RUC ou na Antena 1, quando a RUC não a consigo apanhar. Existem, no meio dessas viagens todas, existem certamente muitas histórias engraçadas. Alguma que queiras partilhar? Há muito tempo em viagem, já festejei muitas vitórias da Académica por esse mundo fora, felizmente. Às vezes também tive algumas tristezas. Das histórias melhores que tenho, se calhar, foi, estando fora, foi quando cheguei a Nova Iorque. Cheguei a Nova Iorque e a minha segunda noite nesta casa foi a noite do furacão Sandy, em que eu não tinha mobília montada, estava a dormir num colchão no chão, a mobília tinha sido entregue nesse dia e Nova Iorque parou. Não sei se vocês se recordam, mas Nova Iorque parou, e nessa noite a Académica jogava com o Sport em Alvalade, e eu ainda não tinha internet montada e tive a sorte, um bocadinho por solidariedade, aqui a minha residência abriu a internet, mesmo para quem não tinha internet assinada, e eram os vidros a ranger, as paredes a ranger, os vidros, o vento a bater nos vidros, um bocadinho assustador, entre uma água pela casa adentro, mas eu estava focado, na altura não consegui ver o jogo, porque a internet, o sinal também era fraco, mas era ouvir o relato da RUC. Infelizmente ficou 0-0, lembro que nesse jogo podíamos ter ganho, mas lembro toda a gente estar no Facebook, toda a gente a informar-me, porque sabia que eu estava com pouco acesso à internet, mas foi uma das histórias assim mais caricatas, digamos assim. Primeiro a Académica, depois o furacão, não é? Exatamente, tem que ser, nesta altura, claro que foi assustador o resto da noite, mas durante aquelas 2 horas pelo menos tinha uma distração. Foi sofrimento, como digo, acho que
podíamos ter ganho, muito cumpri dizer, mas pelo menos empatámos, arrancámos o ponto de Alvalade, também se vai também estava assim tão bom, mas foi positivo, eu sobrevivi, quando nós ganhamos um ponto de Alvalade. Exatamente, segundo as minhas pesquisas, que eu também pesquisei, como é óbvio, também viajaste, sobretudo no ano da Liga Europa, para Israel, para Madrid, para a República Checa. Como é que foram essas viagens? Eu vim para Nova Iorque na pior altura possível, da académica, digamos assim, que apanhou o início da Liga Europa. Fui 4 vezes aqui de Nova Iorque para a Europa, felizmente os 2 primeiros jogos consegui fazer só numa viagem, sempre pagando o meu bolso, obviamente. Sim, a viagem, a primeira, a República Checa foi fantástica, vir a académica pela primeira vez na Europa foi espetacular. Em Madrid, houve aquele momento no final do jogo, mesmo depois de termos perdido, em que a Mancha começa a cantar no interior do estádio, e que foi dos melhores momentos que eu já vivi pela académica. E depois fui até lá vivo, éramos poucos, éramos bons, a exibição foi fantástica, o resultado foi terrível, mas acho que representávamos bem a académica e acho que muitos dos habitantes de Tel Aviv ficaram a conhecer a académica graças a nós. Muito bem, muito bem. Miguel, relativamente a esta época, que mensagem é que gostarias de deixar aos nossos jogadores? Eu acho que este ano, felizmente, as coisas parecem estar mais tranquilas do que em anos anteriores. É uma pena, de facto, também não temos tido só os árbitros, mas nem quero entrar muito por aí, mas de facto em alguns jogos tivéssemos feito aquele rolo, tivesse sido marcado aquele penalti, podíamos ter ganho ao Estoril, podíamos ter ganho ao Aroca, e mesmo jogos fora em que perdemos em Guimarães, por exemplo, é uma explosão ridícula. É pena não estarmos em posição de ir à Europa, mas se ganharmos hoje, faltam umas horas para o jogo, se ganharmos em casa nacional, ficamos a 6 pontos, do 4º lugar, e 10 ou 11 jogos do fim é possível sonhar. Eu gostava de voltar à Europa e podem ter a certeza que se for possível, que seja perfeitamente impossível, vou aos jogos que puder ir. Nem que mudes horas de almoço outra vez, não é? Exatamente, se tiver tempo. Principalmente quando é à sexta-feira e à segunda-feira é muito complicado, mas faz aquilo que se pode e compensa depois quando é possível. Exatamente, Miguel, para terminar esta conversa, e como és um pouco o embaixador da Académica em Nova Iorque, fica também o desafio para nos ires enviando algumas fotografias tuas em Nova Iorque, com o cascola ou com a camisola da Académica, para partilharmos também aqui nas redes sociais e mostrarmos aos nossos seguidores. Fica esse desafio também. Muito bem, vou enviar com certeza, e já agora aproveito para informar que desde que cá cheguei, tive cá muita gente a visitar, naturalmente. Nova Iorque, primeiro amigos meus, e depois também Nova Iorque é uma cidade que vale a pena visitar, e a única regra que eu tenho para as pessoas que ficam cá em casa é: podem fazer o que quiserem, desde que não partam a casa e tirem uma fotografia com a camisola da Académica vestida. Quando me perguntam qual é a maior loucura que eu fiz da Académica, e claro, já fui daqui até lá vivo uma hora, 11 horas ou 12 horas, mas nem acho que seja a maior loucura que fiz da Académica. Então, não sei se recorda, na época de Jamor, mas no fim perdemos em Alvalade, temos a 2 jogos do fim, a depender do Feirão. Jogávamos em casa nós de Setúbal e depois íamos a Guimarães, e eles jogavam em casa com o Guimarães primeiro e depois iam a Barcelos. Exato. E depois, no fim, a Académica jogava então cá, aí, em Coimbra, jogava com o Setúbal, era fim de queima, tínhamos um jantar marcado com 30 para pessoas, e eu fui com um amigo meu, como nós estávamos dependentes do resultado do Feirense, do que o Guimarães fizesse com o Feirense, fui eu apoiar a equipa que eu mais odeio neste mundo, que é o Guimarães, enquanto tínhamos os cheios, fui segunda-feira para o Palácio de Coimbra com um amigo meu, cá estou da Académica ao pescador, e fomos ver o Feirense Guimarães e os golos do Guimarães na bancada do Feirense, foi a maior loucura que fizemos, e a gente da altura disse que era 2, que eu faço isso e que gosto de pensar que contribui para a permanência da Académica nessa época, desta maneira. Foi fundamental. Foi fundamental. Nossos ódios pelos nossos amores.
Exatamente. Miguel, muito obrigado pelo teu tempo. Sei que és muito ocupado, mas muito obrigado por este bocadinho.